Bom dia! Hoje são 30 de setembro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Esse, o 12º vídeo, 12 vídeos até agora. Nessa pequena série, estou aqui analisando trechos de falas de advogados dos réus que praticaram crimes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro do fluente ano. Então estou analisando aqui trechos das defesas e estou aqui com o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva, que é advogado do réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Então vamos aí a mais um trecho do nobre advogado. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vejamos acima à esquerda, AP 1060, AP, ação penal, réu Aécio Lúcio Costa Pereira, advogado Sebastião Coelho da Silva. Num certo trecho, ele diz assim, o nobre advogado. Veja aí, entre aspas. Não vejo crime algum nesse homem, mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele, Jesus, não era culpado, mas ainda assim condenou. Muito bem. O doutor Sebastião está se referindo aí àquelas frases atribuídas nas lendas que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Aquelas frases atribuídas a Pôncio Pilatos, governador romano. Ali, na lenda, diante de Jesus, ele diz que não via crime algum em Jesus. E aí, na lenda, somente em Mateus, ele lavou as mãos. E aí ele condenou Jesus à crucificação, à morte. Então, essas palavras aí, não vejo crime algum nesse homem, é o doutor Sebastião reproduzindo a fala que criaram na boca de Pôncio Pilatos, condenando Jesus, mesmo dizendo que Jesus era inocente. Muito bem. Então vamos analisar essa tão falada inocência de Jesus. Vamos entender isso aí. Veja abaixo, o nobre advogado Sebastião Coelho da Silva diz aí: Jesus era inocente, não cometeu crime algum e mesmo assim foi condenado e morto, diz o doutor Sebastião Coelho da Silva. Muito bem, então vamos analisar se Jesus, o Jesus que está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos analisar se ele realmente era inocente. Vamos ver isso. Muito bem. Não leia o que está aí agora abaixo. Vamos acima. Leia lá acima. Muito bem. Então veja. É preciso que você entenda uma coisa. Na época, no século I, na Palestina, ali em Israel, onde
onde foram criadas as narrativas sobre Jesus, veja bem acima aí. Na época, era crime de blasfêmia, veja bem, entenda. Era considerado crime de blasfêmia alguém afirmar o seguinte, veja aí na chave. Quando aparecia ali um judeu dizendo que era filho de Deus, sou o filho de Deus. Se um judeu dissesse isso naquela época, isso aí era considerado crime de blasfêmia, apenado com pena de morte. Veja bem, na época ali, era crime de blasfêmia um judeu qualquer se declarar o filho de Deus. Era crime também um judeu afirmar que era o rei dos judeus. E era crime também um judeu dizer que era o rei de Israel. Entendeu? Isso aí, na época ali dos evangelhos, que estão no Novo Testamento, era crime de blasfêmia. Então veja aí uma prova nos próprios evangelhos. E aí, no Evangelho de João, porque o quadro é pequeno. Então veja, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, veja aí, está escrito assim: responderam-lhe os judeus, temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Viu aí, gente? Aí, nesse trecho, veja, criado pelo próprio evangelista João, mostrando que naquela época havia uma lei, existia uma lei dizendo que era crime de blasfêmia um judeu qualquer se fazer filho de Deus. Então isso era crime de blasfêmia. Se aparecesse um judeu ali, naquela época, principalmente um judeu pobre, dizendo que era filho de Deus, isso aí era considerado crime de blasfêmia e pena de morte. E aí está a prova, no Evangelho de João. Aí, nesse trecho aí, os judeus dizem para Pilatos, veja, Pilatos, ali na lenda, Pilatos dizendo que Jesus não era culpado. O Pilatos dizendo, Jesus não é culpado, Jesus não é culpado. E aí os judeus responderam na hora a Pilatos. Isso está no Evangelho de João. Então os judeus disseram para o Pilatos assim, Senhor Pilatos, o senhor diz que esse Jesus aí não é culpado? Mas como, Senhor Pilatos? Temos uma lei, Senhor Pilatos, e de conformidade com essa lei, Senhor Pilatos, esse Jesus deve morrer, porque ele diz aí que é filho de Deus. Entendeu, gente? Jesus foi condenado, não era inocente, Jesus. Ele sempre dizia que era filho de Deus. O Filho de Deus, sempre. E vamos mostrar isso com mais detalhes. Então veja aí, no próprio Evangelho está escrito que existia uma lei na época e essa lei dizia, aquele judeu que se declarar o Filho de Deus, que Deus é o pai dele, que ele é o filho em especial, esse judeu está cometendo o crime de blasfêmia e por isso deve morrer. Viu aí como Jesus não era inocente? Ele morreu porque praticou o crime de blasfêmia. E isso está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aqui é estudo sério, honesto. Não há como mentir, não há como enganar as pessoas. Então vamos lá. Então havia, grave bem, o crime de blasfêmia. E isso aparece nos 4 evangelhos. Coloquei aí apenas João, capítulo 19, versículo 7, por causa do espaço no quadro. Agora vamos mostrar
Jesus agindo como o Filho de Deus. Viu aí? Veja que os judeus aí acima disseram a Pilatos: Senhor Pilatos, nós temos uma lei, e de conformidade com essa lei, Jesus deve morrer, porque assim mesmo se fez o Filho de Deus. Agora vamos mostrar algumas passagens em que Jesus atua como o Filho de Deus, e aí cometendo o crime de blasfêmia. Isso está, gente, nos 4 evangelhos. Não há como enganar pessoas humildes. Então vamos aí. Peguemos logo de início o evangelho aí de João. Temos aí João, capítulo 10, versículos 30, 32 e 33. Então veja aí, vamos lá. Jesus aí dizendo, veja, Jesus dizendo, olha aí, ele dizendo que era o Filho de Deus, ou seja, cometendo o crime de blasfêmia. Então aí, veja, Jesus diz aí, ó, eu e o Pai somos um. Veja aí, ele e Deus, ó, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo isso aí para os judeus. Então veja, Jesus aí dizendo que era o Filho de Deus, cometendo, pois, o crime de blasfêmia na época. Então Jesus diz aí, eu e o Pai somos um. E aí continua Jesus, ó. Disse-lhes Jesus dizendo ainda aos judeus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus respondendo a Jesus. Veja bem, escute. Os judeus dizem assim a Jesus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Viu aí, gente? Jesus dizendo aí ser Deus e dizendo ser o Filho de Deus. Isso era blasfêmia na época. E aí Jesus diz, veja, ele olha para os judeus e diz, eu tenho feito muitas obras boas da parte do Pai, da parte do meu Deus, olha aí. Aí ele pergunta aos judeus, por causa de que obra que eu faço, vocês me apedrejam? Por causa de qual obra? Aí os judeus dizem a Jesus, não é por obra boa que nós apedrejamos você. Nós apedrejamos você por causa da blasfêmia que você está cometendo, Jesus. Pois você, sendo homem, você se faz Deus a si mesmo. Viu aí, gente? Aí está Jesus cometendo blasfêmia, cometendo crime aí de blasfêmia. Então Jesus não era inocente, como dizem os pastores. Não era inocente. Ele estava cometendo crime de blasfêmia em todos os evangelhos. E aí está os hebreus dizendo a Jesus, nós condenamos você, nós apedrejamos você, não por causa das obras que você faz, mas por causa da blasfêmia que você está cometendo quando diz que você é filho de Deus ou o próprio Deus. Viu aí, gente? Isso era crime de blasfêmia. Está nos evangelhos. Mais um exemplo aí, veja, em Lucas, capítulo 19, versículo 38. Está escrito assim, o povo cristão na época, dizendo, bendito é o rei, olha aí, que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei. Que rei aí eles estão louvando o povo? Jesus. Jesus era considerado também rei dos judeus, rei de Israel, sem nunca ter sido. Então veja, aí é aquela lenda da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus em cima de um jumentinho, e o povo ali louvando Jesus e dizendo em relação a Jesus, bendito é o rei, olha, o rei Jesus, que vem em nome do Senhor, em nome de Deus. Viu aí? Blasfêmia, crime de blasfêmia, apenado com pena de morte. Outro exemplo aí,
Veja abaixo, em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Veja aí, Jesus aí conversando com o discípulo Pedro. Veja aí, e aí, veja o que Jesus diz aí, ó. Respondendo Simão Pedro, disse, veja aí, o discípulo Pedro falando para Jesus o seguinte, veja aí abaixo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Olha aí a pergunta do discípulo Pedro para Jesus. Pedro fala assim, Jesus, tu és o Cristo, o Messias? Tu és o Filho do Deus vivo? Aí Jesus responde que sim, veja aí. Então, Jesus lhe afirmou ao discípulo Pedro. Jesus diz assim a Pedro, bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Viu aí? Mais uma prova de que Jesus cometia o crime de blasfêmia e foi condenado por isso. Aí, mais uma prova, Jesus dizendo que era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus diz, meu Pai que está nos céus, ou seja, Deus, o Deus hebreu, criado pelos hebreus, o meu Pai revelou isso ao discípulo Pedro, que eu realmente sou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Viu aí, gente? São provas nos 4 evangelhos abundantes, Jesus sempre dizendo que era o Filho de Deus, o Rei dos judeus, o Rei de Israel, sem nunca ter sido. Entendeu? Vejamos agora abaixo à esquerda mais exemplos. Não trago aqui mais porque o quadro é pequeno, mas vamos lá. Veja aí no Evangelho de Marcos, aqui à esquerda. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Está escrito assim, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Viu aí? Mais uma vez aí, o povo atribuindo aí Jesus sendo batizado na lenda no Rio Jordão por João Batista. E aí uma voz do céu dizendo em relação a Jesus, tu és o meu filho amado, olha aí, em ti me comprazo. Seria aí na lenda a voz do Deus vivo. O Deus aí dizendo que Jesus era o filho dele. Viu aí, gente? Então, essa propaganda aí de que o Deus era o pai de Jesus, Jesus era filho de Deus, o filho de Deus, essa propaganda aí, nos 4 evangelhos na época, crime de blasfêmia. Está lá nos 4 evangelhos. Veja mais um exemplo para terminar o vídeo. Aí, abaixo, à esquerda, Mateus, capítulo 26, versículos 63 a 65. Eu reduzi aí por causa do espaço. Está escrito assim, veja. Aí, o Jesus, aí, lá no Sinédrio, Jesus diante do sumo sacerdote, chamado Caifás. Então veja o que é que Jesus diz a Caifás. Veja aí. Num certo momento, o Caifás pergunta aí a Jesus. Veja. E veja a blasfêmia de novo. A blasfêmia. O Caifás pergunta assim a Jesus. Jesus, tu és o Cristo, olha aí, Messias. Isso aí, Cristo em grego. Tu és o Cristo, Jesus. Jesus, tu és o Filho de Deus? O Caifás, sumo sacerdote, está perguntando a Jesus se ele é o Filho de Deus. E Jesus responde que sim. E aí está a blasfêmia. Vamos lá. Olha a resposta de Jesus aí. Para o Caifás. Tu, Caifás, tu o disseste. Aí Jesus diz, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo dos céus, Jesus dizendo, vindo dos céus com seus anjos para julgar o povo. Viu aí? E aí o sumo sacerdote, ouvindo isso, disse, olha lá, o sumo sacerdote dizendo, blasfemou, ou seja, Jesus blasfemou agora, porque disse que era o Filho de Deus
e que desceria dos céus para julgar o povo, ali com seus anjinhos tocando trombetas. Isso está nos 4 evangelhos. Jesus dizendo ser o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o Rei de Israel, sem nunca ter sido. Entendeu? Então, se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você verá ali que Jesus, a cada folha, a cada página, Jesus dizia ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, que Deus era o Pai e ele o Filho. E no nascimento de Jesus também, você vê isso em todas as páginas dos 4 evangelhos do Novo Testamento. No nascimento de Jesus, na lenda que está em Mateus, os reis magos chegam a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? Olha aí, desde o nascimento, Jesus era ali propagado como o Rei dos Judeus, como o Filho de Deus. E ele mesmo diz isso nos 4 evangelhos de forma abundante. Então você vê facilmente que Jesus não foi condenado, não era inocente. Não, não vi crime algum nesse homem. Aí está, naquela época era crime de blasfêmia alguém dizer que era o Filho de Deus, que era o Rei dos Judeus, que era o Rei de Israel sem ser. Então isso era crime de blasfêmia. E aí está, nos evangelhos, a palavra o crime de blasfêmia. E havia uma lei, como está em João capítulo 19, versículo 7. A lei dizendo que aquela pessoa que se declarasse o Filho de Deus, o Rei dos Judeus ou o Rei de Israel, sem ter sido o Rei de Israel, aquele judeu devia ser morto. Devia ser morto, porque se dizia o Filho de Deus. Entendeu? É simples entender isso. Veja, nesses relatos aí, lendários, criados por evangelistas, veja bem, colocando aí que Pôncio Pilatos, governador romano, não via crime algum em Jesus, e aí Pilatos insistindo, dizendo que não havia crime algum em Jesus. Essas narrativas aí foram criadas por cristãos para colocarem a culpa da morte de Jesus nos judeus. Nunca, jamais o Pôncio Pilatos, jamais, ele iria entregar à multidão, iria atender ao pedido da multidão ali de judeus, sabendo que uma pessoa era inocente. Um amigo dele, por exemplo, inocente. Jamais ele entregaria à multidão, aos judeus, um amigo dele para agradar a multidão. Não existia isso. Isso é uma ingenuidade gritante. Pôncio Pilatos era um bandido safado, mau, muito mau, perverso. Quando uma multidão aí se voltava contra ele, ele mandava matar todos ao fio da espada. Jamais Pôncio Pilatos iria dizer que uma pessoa era inocente e mesmo assim entregaria a pessoa para a morte só para atender ao pedido da multidão. Isso é uma idiotice sem fim, é o que está nos 4 evangelhos. A verdade ali é que quem escreveu ali foram cristãos, e os cristãos sempre tiveram ódio dos judeus. Então inventaram isso aí, Pôncio Pilatos, dizendo que Jesus não era culpado, e mesmo assim entregando Jesus à multidão. Esse negócio aí, isso é uma piada. Se judeus criticassem ali um preso diante de Pilatos, os judeus seriam mortos na hora, por fio da espada. Entendeu? Jamais Pôncio Pilatos iria atender ao pedido da multidão entregando uma pessoa que ele sabia ser inocente. Entendeu? Jamais. Isso aí é invenção dos cristãos para atribuírem a culpa da morte de Jesus aos judeus. Entendeu? Então aí está a prova. Naquele tempo, era crime de blasfêmia
previsto em lei, como está em João capítulo 19, 7, previsto em lei, era crime de blasfêmia um judeu dizer que era o Filho de Deus, o Rei dos judeus, o Rei de Israel. Era crime de blasfêmia. E aí está, Jesus, nos 4 evangelhos, pratica o crime de blasfêmia. Jesus sempre disse que era o Filho de Deus, o Messias, em grego, o Cristo. Jesus sempre dizia que ele era o Filho e o Pai era Deus, sempre. E aí está, dizendo aí sempre para Simão Pedro, dizendo para o sumo sacerdote Caifás, etc. Entendeu? Por isso, Jesus foi condenado por blasfêmia. Eis a verdade aí. Mais um vídeo e muito obrigado.